Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh.
Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh. Está no ar, Sou o Templo Vivo podcast, o podcast da Igreja Templo Vivo. Toda segunda-feira, 19h30, neste canal, nós estamos aí com um encontro marcado, sempre com um convidado muito interessante. Templo Vivo é o nome dessa comunidade, mas também é uma referência ao que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus, habita em vocês? E é um grande privilégio para todos nós carregarmos a presença de Deus 24 horas aqui dentro, E essa presença é que transforma as nossas vidas. Essa presença é que faz aquela transformação de dentro para fora. Somos transformados todos os dias, de glória em glória. Vamos sendo transformados aí na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Especial porque, na verdade, ele é o meu filho biológico. Eu tenho filhos espirituais aí bastante, mas também hoje aqui, além de ser um filho espiritual, também é um filho biológico. E eu tô com ele aqui nada mais, nada menos do que o grande Samuel, mais conhecido como Samuca. Fala, Samu. Meu pai, beleza? Tudo bem? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E aí, chegou o dia de nós bater aquele papo aqui no podcast? E chegou o dia, o grande dia. É isso mesmo, zóio no zóio? Zóio no zóio. Isso aí, frente a frente. Vamos ver o que a gente arranca aqui desse jovem, desse homem jovem, né, que tá se preparando para tantas coisas lindas aí na vida dele. Amém. Mas antes da gente falar com o Samuel, conversar com ele um pouquinho, eu quero chamar a sua atenção para nossa conferência que está chegando aí hoje. Falta 9 dias agora, né, daqui a pouquinho 8 dias já para a Conferência Internacional da Templo Vivo. E essa conferência ela foi preparada para toda a nossa comunidade, todo mundo que serve aqui na igreja. Por exemplo, líder não tem nem como falar que não vai participar, né? Todo mundo que está envolvido em qualquer plataforma de liderança aqui, fazendo um trabalho aqui na igreja, essa não tem como você ficar de fora. Depois, aberto também para toda a igreja, todos aqueles que fazem parte dessa grande família que é a Templo Vivo, também participar com a gente aqui. E com certeza será uma grande bênção essa conferência. O pastor João já começou a se movimentar lá pela África, lá já saindo lá para o aeroporto de Maputo. E dia 3, né, quinta-feira, ele vai estar desembarcando aqui no Brasil. E a gente vai estar buscando ele lá, vai ser uma grande festa. Na segunda-feira está chegando o pastor Guto de Portugal. E nós estamos aí, então, nos preparando aí com bastante expectativa para essa conferência. Então você que não se inscreveu ainda, tem um link aí, tanto nos stories lá do Instagram, quanto também na bio do Instagram, lá tem todo o link lá para você poder fazer sua inscrição. Então vai alegrar muito meu coração,
Nossa, agora eu tô com vontade de tossir. Vai alegrar muito meu coração se todos nós estivermos juntos lá pra essa grande festa, tá bom? Então conto com você. Deus abençoe a sua vida aí, vai ser benção. E aí, Samu, vamos conversar? Bora. Então é isso aí, vamos conversar. bater aquele papo. Deixa eu só dar uma tossida. Foca no Leandro. Foca no Samuel, Leandro. Que eu vou dar uma tossida aqui por fora. E aí, pessoal, boa noite aí pra quem eu não falei, boa noite a todos. Tô um pouco nervoso aqui, não sei o que meu pai vai perguntar aqui pra mim, tô até com medo. Mas vamos aí que eu acho que esse podcast aí vai ser muito bom, muito edificante. Isso aí, gente. Eu tô saindo de uma gripe aí, então aí de vez em quando tem umas tossinhas aí. Se eu tossir, você já vai me perdoando aí, tá? Bom, eu tava conversando hoje com o Isaac. O Isaac, eu liguei pra ele hoje, né? A gente conversou um pouquinho. E ele tava lá mais animado que eu, né? Pô, o show do Samuel vai estar lá e tal. E aí ele falou assim, o Samuel é o cara mais antigo da igreja. Pior que é. Né? Pelo menos aqui do processo de extrema, né? Tirando eu e sua mãe, Tamo aí. né? Você é o mais antigo porque, na verdade, você nasceu aqui nessa igreja Templo Vivo. Ainda nem existia extrema e você já estava lá, né? Verdade. Né? Desde... Né? Sendo gerado ali naquele ambiente ali que foi uma benção. E verdade. aí, Samuca, você já conhece um pouco da dinâmica do podcast. Sim, sim. E a gente sempre faz perguntas aqui, né, muito pessoais e para falar sobre a conversão das pessoas. Mas o Samuel é diferente, porque o Samuel, é claro que o Samuel deve com certeza deve ter tido um momento na vida dele que ele teve um encontro de verdade, porque filho de peixe, Peixinho não. peixinho não é, Peixinho né? não. E filho de pastor não é pastorzinho, né? Então chegou um dado momento que você precisa ter aquele encontro com Sim, Deus, sim. né? Precisa ter aquela revelação Verdade. com o Senhor. Mas vamos começar então falando um pouquinho da sua infância, porque o que você tem de memórias assim, da sua infância, quais são as recordações que você tem, sendo de uma família de pais pastores, né? Que Sim, sim. muita gente tem carrega um pouco dessa frustração. Eu conheço já muitos filhos de pastores que são frustrados porque os pais eram pastores e acabaram lidando com as questões da vida de forma muito radical. E aí a gente queria ouvir de você também um pouquinho aí, o que você pensa sobre isso, como que foi a sua infância, o que você lembra, né, da sua infância aí, Sim. e se tem alguma frustração nessa caminhada. Então, gente, minha infância foi bem tranquila, na verdade. Eu lembro, as recordações que eu tenho, realmente eu nasci, né, na Templo Vivo, então desde pequeno vi minha família, né, envolvida na obra e tal. Mas, graças a Deus, minhas recordações são todas boas, não tenho nada o que reclamar, nada do que falar. Na verdade, foi um prazer, né? Eu acho que Deus me deu presente ainda, mas além de ser filho de pais crentes, ainda ter um pai pastor e uma mãe pastora. Então, pra mim foi tudo muito perfeito. Então, as memórias que eu tenho daqui de Extremo, no caso, eu lembro da primeira igreja que a gente teve aqui, que era ali no Mantiqueira, na célula. Eu lembro que a gente ia lá no caso da Dudu e da Fê, e a gente participava do culto lá. Depois eu lembro quando a igreja foi ali onde é a Extrema Gospel, ali do lado da rodoviária. Eu lembro quando começou ali o Ministério Infantil, que era debaixo da escada lá. Nossa, e tinha um pessoalzinho lá, que até hoje é a Mariana, a Bianca, tudo dessa época aí, Davizinho. E eu lembro lá que o Ministério Infantil era lá. Depois eu lembro que foi para um prédio ali na frente da INSS também, né, do Ministério Infantil e tal. E depois viemos pra cá, né? A gente até brinca, eu e a Bianca, que a gente ajudou a construir a igreja aí, fazer os murinhos, botar o piso, né? De tão antigo que a gente tá aí, de conhecer a igreja. Em relação à família em si, como eu disse, eu não tenho nenhum arrependimento. Na verdade, pra mim é uma grande honra, né? Então, eu lembro muito, né, de ir fazer visita com você, né? Pra todo lugar que você ia, né? Visitava, posso ir, né? Você pedia pra você me levava. Até lembro uma vez que tinha uma célula lá em Ouro Fino, tava dormindo no carro no banco de trás, né? E aí meu pai freou com tudo, eu voei pra frente e tal, aí reclamei, falei, pai, qual foi, pô, vai devagar aí. Mas eu lembro que a gente tava indo fazer essa célula, tal, eu lembro da célula de Ouro Fino, eu lembro das inúmeras visitas que a gente sempre fazia juntos, e sempre você me chamava pra qualquer canto que a gente ia. Então, desde pequenininho eu lembro de estar com você, com o pastor Tiago, a grande maioria das vezes também fazendo visita na casa das pessoas, orando pela vida das pessoas. Então eu não tenho nenhum arrependimento em relação a isso.
né? Como eu disse, para mim foi muito feliz também, né, da parte da mãe. Eu sempre tenho uma memória muito boa dela, que tipo assim, apesar, né, da questão de oração, obviamente você ora e tal, mas para de ser o pastor ali, tá, né, sempre na correria da aula fazendo visita e tal, eu sempre vi minha mãe muito no quarto, né, e ela que me ensinou esse negócio da questão do devocional, tempo com Deus. Então direto, eu lembro, às vezes eu ficava em casa e tal, e a mãe passava horas lá no quarto orando. E aquilo ali foi me ajudando, foi me ensinando, né? A ter também a minha vida com Deus. Porque, como eu disse, né? Você e a mãe, né? Como vocês sempre disseram, você e ela não iam dar a salvação pra mim, né? Não depende de vocês, depende de mim. Eu tinha que querer. Então isso foi algo sempre ministrado na minha vida desde muito cedo. E com o tempo eu fui aprendendo, né? Devagarzinho fui aprendendo, né? Fui passando pelas etapas aí, mas como eu disse, nenhuma frustração. Pelo contrário, para mim sempre foi uma honra estar ali presente, vendo vocês. E você nunca sofreu nenhum tipo de bullying, por exemplo, por você ser com certeza, né? Vamos falar primeiro do filho do pastor e também do crente, né? Do crente na escola. Como que você lidou com essa situação? Porque eu não passei por isso, porque eu me converti já tinha passado por essa fase da vida. Sim. Mas você não, você tinha que estar naquele ambiente e lidar com aquele ambiente mais hostil. Sim. Mas como é que foi pra você assim? Então, falando como crente primeiro, pra mim sempre foi muito difícil. E até, tipo, um pouco faz a parte da minha conversão. Porque como, né, meu pai disse, deu a introdução, não é porque eu nasci num lar cristão que eu nasci crente. Então, até numa época da escola eu me escondia muito. Tipo assim, eu não era, tipo, bagunceiro das ideias, tal, fazia bagunça, ou desrespeitava, não, sempre fui muito respeitoso. Mas eu também omitia minha fé, então eu preferia ficar quieto ali no meu canto. Se alguém perguntasse, eu falava, mas, tipo assim, eu não demonstrava ser um cristão, então eu era, tipo, aquele 007, tipo, se ninguém perguntar, eu não falo que eu sou, entendeu? Então, até ali o 8º, no ano da escola, foi assim, muito assim, tipo assim, eu não declarava que eu era crente, tipo assim, apesar de eu não ter atitudes, né, que eles tinham, eu também não declarava que eu era crente. Então, tipo assim, já teve vezes, por exemplo, que eu não falava que eu era crente, mas eu também estava participando ali de rodinhas, de conversas ali que não faziam parte ali do que eu acreditava e tal, mas eu participava porque eu queria me encaixar, né, no grupo, né, não ser excluído nem nada, né? E ali depois do colegial que foi mais na minha vida, que eu, né, fui ter um posicionamento. E aí, né, mas como crente eu nunca fui zoado, eu só sempre tive medo de ser rejeitado. Mas depois eu vi que não, até depois ganhei respeito. Então até a questão de palavrão, por exemplo, no colegial a galera evitava falar perto de mim, porque sabia que eu era crente e tal. Então eu fui ganhando respeito, não uma zoação. E de filho de pastor, já fui zoado sim, disso daí eu lembro de ser zoado. Eu lembro uma vez que teve na escola lá, que a gente tinha que falar a profissão dos pais, né? E aí eu lembro, né? Todo mundo falando lá, meu pai é médico, meu pai é engenheiro, meu pai é pedreiro e tal. E aí chegou na minha vez, né? De falar, nossa, o que meu pai é, né? Aí eu comecei com a minha mãe, no caso, né? Minha mãe na época trabalhava no hospital e tal. Eu falei, minha mãe é enfermeira lá na farmácia e tal, ajudava lá na farmácia, né? Nos medicamentos e tal. E aí, e seu pai? Aí eu falei, meu pai é pastor. Aí a galera olhou pra mim, aí teve um que levantou lá e falou assim, então é sua mãe que sustenta seu pai, né? Aí eu falei, não, mas eu também tinha vergonha de falar que meu pai ganhava um salário, porque senão eu ia falar, então seu pai é ladrão. Aí eu falei, só fiquei quieto, não defendi também não, só preferi ficar na minha, deixa quieto ali. Mas já sofri, já teve questão das vezes da galera ter esse preconceito, né? Pensa que pastor rouba dinheiro e tal, então tinha que tomar muito cuidado, né? Porque se eu falasse também que meu pai ganhava um salário, iam pensar que meu pai estava tirando da igreja. Se eu falasse que meu pai não ganhava nada, iam pensar que ele era sustentado pela minha mãe. Então eu sempre ficava quieto. Preferia ficar quieto. Na verdade, é que nem a gente fala, né? O pastor carrega esse estigma já, sim, né? Verdade. De cima dele mesmo, porque as pessoas vão olhar pro pastor e vão ter essa visão que hoje pra mim também é uma questão superada, mas lá no começo também, pra mim aceitar isso também era bem difícil, né? Sim, bem difícil. Como diz o outro, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Não vê os tombos que eu levo, né? Ô Samuca, e assim, não sei se você lembra, teve um período, porque a gente saía pra fazer visita, acho que até antes do próprio pastor Tiago, que era com o pastor Lima na época lá em Bragança, né? A gente visitava bastante tudo.
E em algumas dessas visitas tinha possessões demoníacas, né? Então demônios se manifestavam em visitas, tal, aquela coisa, tudo. E aí chegou uma hora que ficou tão comum pra você esse ambiente que um dia eu lembro que você falava assim, pai, você era pequenininho, né? Pai, eu quero expulsar o demônio, você lembra disso? Então, desse daí eu não lembro, porque vocês falam, mas eu não lembro de eu falando isso, né? Mas realmente, eu lembro de ir bastante em visita com você, tipo... E às vezes pra mim já era comum, então às vezes eu já esperava mesmo, tipo, que ia ter... de eu manifestar alguma coisa lá. Pra mim, tipo assim, eu nunca... né, fiquei, talvez no começo eu ficava assustado, mas tipo assim, pra mim, eu cresci no ambiente assim, então também eu não... Com o tempo eu não me assustava. Ficar um demônio ali já não era tipo uma novidade que me causava medo nem nada, né? Então pra mim isso daí foi sempre muito comum. Mas eu lembro que você fala isso exatamente, que né, até eu olhava e falava assim, quero expulsar um demônio e tal. Porque na verdade a gente fala, né, os filhos eles vão aprender com os pais pelo exemplo, né? Pelo exemplo que você falou, da sua mãe, da própria caminhada junto e tal. Então o exemplo ensina mais do que as palavras, né? Com certeza. O exemplo, então você crescer, eu sempre gosto de falar isso, né? Todo mundo é um produto do meio. Então o meio que você está inserido, você vai como eu falo, refletir aquilo ali, que você tá naquele ambiente. Sim. Ô Samuca, e aí o seu crescimento aqui na igreja, que nem a gente falou, né? Você, até um certo ponto da sua vida, você vinha pra igreja porque era um estilo de vida da sua família, certo? Exatamente. Então vinha pra igreja e tal. Mas apesar de que você nunca deu nenhum tipo de trabalho pra gente, você sempre foi um menino muito doce e um menino muito... como é que fala? Zeloso, né? Pela maneira como você lidava com as questões da vida. Então, a gente nunca foi chamado na escola, nunca teve esse tipo de problema em relação a você. Mas quando que você pensa que se deu a sua conversão de verdade? Quando que aconteceu a conversão? Porque assim, se você consegue fazer essa separação do tempo que você frequentava a igreja até o tempo da sua conversão. Sim. Então, tipo... eu cresci, né, nesse ambiente e tal, mas muito tempo foi por religiosidade, né? Só que eu também tinha o zelo, eu tinha um temor, porque vocês me colocavam, e não tipo assim, com uma imposição falando assim, não, se você fazer tal coisa, Deus vai te fulminar, ou vai ter um castigo de Deus. Não, mas vocês me falavam tanto do evangelho e me mostravam que eu tinha um temor de não seguir aquilo. Então, por exemplo, antes de eu me converter de verdade, negócio de você falar das amizades, por exemplo. Você sempre falava lá, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso ficou gravado em mim. Então, sempre quando despertavam, havia uma má amizade surgindo, eu já me afastava. E então, por isso eu acho que eu nunca dei trabalho, nunca falei, porque realmente eu tinha um zelo e um temor pelo que vocês falavam. Não muito por Deus no começo, mas pelo que vocês falavam. Não queria decepcionar vocês e tal. Então, eu sempre quis trazer orgulho, como eu acho que todo filho quer, né? E aí, então, foi muito por isso. Mas a minha conversão de verdade, eu não sei, não lembrei a idade exata para separar, mas eu acho que foi ali a partir dos 14, 15 anos mais ou menos, né? Eu lembro que eu já tinha até passado pelo encontro com Deus, né? Já tinha até me batizado na época, mas, né, como eu disse, era fruto da religiosidade, né? Então, eu tava no meio disso, eu vinha por vir, né? Tanto que se eu falasse que eu não queria vir, eu ia ser obrigado, né? Então, eu falava, eu vou, de qualquer jeito, né? Não tinha como você ficar, né? Exatamente. Se a família tá indo pra igreja, vai ficar em casa. Exatamente, então, não tinha muito essa questão, porque hoje a gente Você acha que um pai tem que dar esse espaço pro filho, quando ele é pequeno? Não, acho que a gente não tem cabeça pra isso, né? Pra decidir. A gente tá debaixo aí dos nossos pais, né? Então... A gente tá falando muito agora, né, nesse período agora dessa série, falando da lei e da graça, né? Sim. Então, filho, a gente tem que educar meio que na lei, né? Sim, né? Tem que ser. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é bom pra gente, né? E assim, Deus com a gente também. A gente pede coisas que Deus sabe que não é bom pra gente, né? E às vezes a gente deseja coisas que não é bom pra gente. Um pai e uma mãe sabem o que é. E às vezes, tipo, eu já vi histórias, por exemplo, tipo assim, de realmente começar, e assim, até o meu caso. Você começa obrigando o filho pra ir pra igreja, mesmo ele não gostando, às vezes vai fazer birra, vai ficar de mal com o pai, com a mãe, mas depois se converte. Por quê? Porque tava naquele ambiente inserido e Deus em algum momento pegou aquela pessoa, entendeu? Então é mais fácil. É o meu caso também, eu fui obrigado. Eu sei que se eu falasse, não, eu obrigado, e se eu fizesse
birra, se eu fizesse Você nunca fez. Você não, sim, mas... nunca fez, assim, pelo menos você nunca questionou. Sim. Hoje eu não quero ir, tudo. Então você fazia parte de uma rotina da família, né? Porque ficou muito claro pra mim que, tipo assim, se eu falasse que eu não queria ir, eu ia ir de qualquer jeito. Então eu não ia fazer esforço nenhum, né? Tipo, pra ficar, ia bater pé, eu ia, né? Mas então... Mas já chegou algum momento que você fala assim, não queria ir? Não, já teve, tipo assim, momentos, por exemplo, meus amigos vão jogar bola no domingo, na época que a igreja, por exemplo, tinha um culto só. Então, tipo assim, às vezes ia no domingo no horário do culto lá. Eu sabia que eu não ia poder chegar no meu pai e falar assim, tipo, pai, eu vou num jogo e não vou na igreja hoje, porque eu sempre fui ensinado, e é algo que eu levo, eu falo pra Sara, e falo que vai ser assim na minha casa, pô, domingo a prioridade é Deus, é um dia da semana que você entrega pra ele realmente em comunhão com os irmãos também, mas é o único dia da semana, Deus só te pede um domingo. Então, tipo, quando eu treinava, jogava futebol e ia ter jogo de domingo, eu nem chegava a pedir pra você falar, pô, pai, eu vou ter um jogo esse domingo, sabe, uma exceção, porque eu sabia que, tipo assim, não era o que a gente combinava em casa, não era o certo, então nem falava. Então, tipo assim, não é que eu tinha vontade de não vir porque eu não tinha prazer, mas às vezes outra coisa lá fora me chamava mais atenção, entendeu? Mas eu sabia que, tipo, né, não adiantava nada eu perguntar, porque de qualquer jeito eu ia vir. Então eu poupava esse esforço, essa discussão, né? Então sempre foi assim. E essa divisão da minha conversão, como eu disse, foi dos 14, 15 anos. Eu lembro que foi no meu quarto, não foi no encontro com Deus, não foi numa igreja e tal. Isso daí eu atribuo, obviamente, muito a você, mas a mãe também que me ensinou essa questão do devocional. Eu lembro que uma vez eu entrei no quarto e tal, e eu comecei a orar e Deus me tocou de uma forma assim diferente, realmente foi diferente naquele dia, né? Tipo, não era um devocional qualquer como que eu fazia automático. Naquele dia, não sei, eu entrei no meu quarto e eu não lembro o que eu li, eu não lembro o que eu ouvi, eu só lembro de realmente a presença de Deus tomando conta no quarto lá, e eu chorava muito, e eu comecei a pedir perdão, né, pelas minhas atitudes, meus pecados, e ele começou a ministrar, falar os planos dele pra mim, e nisso me deu um despertar. Então foi quando eu comecei realmente a me interessar, por mim, me interessar nas coisas de Deus, e daí desde então eu tô caminhando firme. Então foi dali que veio minha conversão. Então logo após isso eu fui uma pessoa diferente na escola, eu fui uma pessoa diferente na igreja, eu fui uma pessoa diferente na roda de amigos, né? Porque realmente ali era o Espírito Santo que me transformou, não foi você, a mãe, foi o Espírito Santo, entendeu? Então foi através daquilo ali que eu tive um estralo na minha vida. Eu creio que todo mundo vai passar por essa fase, por isso que eu falo, gente, é assim, não existe manual de educar filho que vai funcionar com todos, né? Sim. Então, assim, se alguém fala assim, poxa, parabéns. Não, a gente entende o quê? Foi a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa família, que a gente conseguiu passar o que a gente aprendeu, mas sempre orando, como eu falei, você educa o filho na lei, orando para que ele tenha um encontro com a graça de Deus. Sim. Então essa é a ideia, né? Eu sabia que você... eu não queria que você fosse um bom religioso. Uhum. Eu queria que você fosse um cristão de verdade. Sempre falou. Né? Sempre falei isso pra você, né? Sim, eu queria que você fosse um cristão. Porque você falou que se fosse um bom religioso, se eu fosse carregando pra religiosidade, eu não ia ter um fundamento. Então, a partir do momento que eu me casasse, eu não teria um fundamento, eu poderia sair da igreja, eu estaria livre ali. Sim, então eu fiquei preso, eu teria ficado preso nesse tempo todo, só pra depois que eu tivesse liberação, a bênção, tipo, pra sair debaixo dessas asas, eu iria sair, né? No caso. É isso mesmo. Tipo assim, enquanto você tá aqui, eu te mantenho dentro do meu controle da religião, né? Sim. Então, assim, a expectativa nossa era essa, orar para que você tivesse esse encontro com Deus, que eu e sua mãe sempre oramos nesse sentido, para que você tivesse esse encontro com Deus, e, consequentemente, você caminhasse com as suas próprias pernas, vamos falar assim, espirituais, né? Pernas espirituais. E você soubesse da importância que é servir a Deus. E em relação à sua vida, você apesar de você ter 20 anos hoje, né? 20 anos, e muitas coisas boas já aconteceram na sua vida nesse período, né? Sim. E essas coisas que aconteceram foram frutos do acaso. Como que você interpreta tipo assim, esse trilhar de sucesso que Deus está colocando para você?
Ao que você atribui isso? Bom, primeiramente eu atribuo a graça de Deus, porque a gente não é merecedor disso, de nada, nem da coisa mais simples, porque a graça é pra todo mundo, a graça básica, o sol, a chuva é pra todo mundo, mas realmente as maravilhas que Deus faz, eu acredito, né, além da graça de Deus, é muito pela honra, né? Então quando a gente honra a Deus, cuida das coisas dele, ele cuida das nossas coisas, ele sabe do que a gente precisa. Então eu acho que eu atribuo muito pela graça, depois pelo você e pra mãe, por ter, apesar de ter sido a base ali do temor em cima de vocês, mas me ajudou muito, porque muita coisa eu deixei de fazer, de não fazer, com o temor de vocês, né? Do tipo, nossa, eu vou envergonhar meu pai, eu vou envergonhar minha mãe, não vou fazer. E acaba trazendo orgulho para Deus, porque ao mesmo tempo que eu escolho esse caminho de não entristecer, eu estou obedecendo vocês. Então, tudo isso eu atribuo a realmente a uma obediência, a uma honra que eu tive, entendeu? Em momento nenhum de questionar, de desobedecer, eu falo, tipo, gravemente, porque desobedecer acontece, né, quando é criança e tal, mas eu falo, tipo, não fazer algo daquilo que o Senhor me instruiu. Então, eu sempre tentei agradar ao máximo a Deus, a vocês. Então, acho que é isso. Acho que Ele só tá cuidando das coisas que eu cuidei pra Ele tá cuidando das minhas coisas, entendeu? Acho que é muito ao zelo que eu tive, ao temor que eu tive. Então, essas coisas boas que tá acontecendo na minha vida é só fruto do que eu plantei, digamos assim, né? Do que eu plantei. Então, acho que é muito por causa disso que tá acontecendo. Você acredita que ter uma família faz a diferença na vida de uma pessoa? Assim, por exemplo, ter uma família completa, né? Constituída de pai, mãe, enfim, assim. Você acha que isso é importante? Sim, 100%. 100%. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vê que as configurações das famílias mudaram. Hoje a gente às vezes recebe pessoas na igreja, que, né, arrebentadas, né? Pessoas que já passaram por um divórcio, uma mãe que tá tendo que criar um filho sozinho, um pai que tá tendo que criar um filho sozinho e assim por diante. E essas pessoas estão, de certa forma, elas estão em desvantagem. Sim, já, né? Elas já começam na desvantagem, porque exatamente. Não é fácil. Não é fácil. A figura da mãe é importante, a figura de um pai é importante. Sim, né? hoje na sociedade, a gente percebe exatamente isso. Ô Samuca, quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta antes aqui pra você. Sim, vontade. Porque o Charles, ele fez uma pergunta aqui que vai atrelar um pouco do que eu vou te perguntar. Você já sofreu pressão, né, dos seus pais ou da igreja? Da igreja assim, fala assim: Samuel, você não pode fazer isso porque você é filho do pastor. Ou eu e a sua mãe falando isso, que tinha coisas que você não podia fazer porque você era o filho do pastor e da pastora, ou de algum irmão aqui da igreja, ou de alguma situação aqui na igreja que colocou exatamente assim pra você: ó, isso aqui você não pode porque você é filho do pastor. Já teve isso? Então, não diretamente, né? É mais indiretamente que eu falo. Da minha família nem tanto. Eu lembro que o meu pai e minha mãe sempre falavam assim, ó: você pode ser o que quiser, desde que você esteja no caminho do Senhor, né? Pra gente tá tranquilo e tal. E sempre ali comigo. Então, da minha família nunca houve uma pressão. Mas da igreja em si, indiretamente. Não que alguém chegou e falou, ó, você é filho do pastor, você não pode fazer isso. Mas a gente sabe, a gente sente que tem olhos olhando pra gente. Tipo, é muita pressão pra mim. Eu falo, por exemplo, teve uma vez que uma mãe chegou pra mim e falou: eu quero que meu filho seja igual a você. Tipo, causa uma pressão. Tipo, pô, porque eu sou igual a todo mundo, igual aos outros jovens da igreja, entendeu? Então, uma mãe chegar em você, especificamente, e falar: eu quero que meu filho seja igual a você, é uma pressão, porque aí você sabe que tem olhos olhando pra você, qualquer coisa que você faz, que você erra, sabe que tá todo mundo te olhando e tem uma decepção geral, talvez porque todo mundo pensa: filho do pastor. Então, tipo assim, indiretamente acontece algo. Então, tipo assim, por exemplo, se eu piso na bola, além de me prejudicar, eu ainda prejudico o nome dos meus pais, porque não tá vinculado só a mim. Eu prejudico o nome do meu pai, que é um pastor, da minha mãe, que é a pastora. Então, assim, indiretamente a gente sabe que tem uma pressão. Eu sei que tem uma pressão em cima de mim. E tem aquelas brincadeiras: ah, não, você é o futuro pastor da igreja. Ah, não, você é o meu filho, eu quero que meu filho seja igual a você e tal. Porque eu entendo, e é legal as pessoas me olharem desse jeito. Só que ao mesmo tempo eu me questiono e falo: pô, mas eu sou igual a qualquer jovem da igreja.
E eu só tô aqui tentando cumprir ao máximo, igual todo mundo aqui, né? Cumprir o que Deus quer pra minha vida. Então, tipo assim, chega a ter uma pressão de, tipo, quando chegam e falam, não, te admiro muito. Não, Samuel, você é incrível, legal, cara. Que da hora aquilo, que da hora suas atitudes e tal. Então, causa uma pressão indiretamente, porque eu sei que tem olhos voltados a mim, entendeu? Eu sei que, tipo assim, é diferente. Tem olhos voltados pra todo jovem da igreja, mas, tipo, tem mais olhos voltados em mim, entendeu? Tipo assim, se um jovem da igreja vacilar, por exemplo, eu sei que não vai dar tanta repercussão, talvez muita gente não vai ficar espantada. Agora, eu sei que se eu vacilar algo muito grande, eu sei que vai cair todos os olhos em mim, todo mundo vai olhar, tal, vai falar, pô, o filho do pastor tal, que eu acho que é normal, tranquilo. E vai cair também em cima, né, dos meus pais, tal, vai falar, nossa, o Luciano educou bem o filho dele e tal. Então existe uma pressão indireta, né? Indiretamente existe. Mas isso não vem da sua casa. Não, da minha casa não. Eu falo, tipo, e não falo só da nossa igreja. Mas você acha que assim, que nem você falou, ninguém nunca chegou e falou exatamente isso pra você, mas você tem essa, como é que fala, essa consciência. Sim, eu tenho uma... tipo assim, ninguém nunca chegou e tipo, apontou pra mim e tal, tipo, falando, você não pode fazer isso porque você é filho do pastor. Ó lá, você não pode ter essa atitude porque você vai ser o futuro pastor. Não, ninguém nunca chegou em mim assim. Só que indiretamente eu sei que tem olhos voltados pra mim, entendeu? E eu tenho que tomar cuidado o que eu faço, o que eu piso, porque tem olhos voltados a mim, entendeu? Mas indiretamente, por isso que eu tô falando indiretamente. Você se tornou uma referência pra sua geração. Eu não falo uma referência, porque tipo assim... Não, porque assim, na visão de alguns pais, como você falou, você seria um modelo já. O presente, sim, né? sim. Presente. Por algumas características que você tem. Certo? Então, poxa, o Samuel é um modelo. Que não tem problema nenhum. Por exemplo, eu antes, quando você ainda não era um garoto, um jovem formado ainda, sim. eu sempre mirei em um jovem aqui na igreja que me inspirava, que eu falava assim, poxa, gostaria que meu filho fosse como esse jovem, que era o Jonas. Sim. Né? Então o Jonas por muito tempo ele foi pra mim aquela referência. Sim. Né? Como ele é até hoje, assim, mas na sua juventude, né? Quando ele era antes de ser casado, tal, tudo. E não só eu, como várias pessoas aqui na igreja olhavam e falavam assim, o Jonias ele tinha essa característica. Então acho que não é errado você olhar para um jovem e você idealizar aquilo. Poxa, não é que você quer que seu filho não tenha personalidade. Mas eu digo assim, as virtudes daquele jovem, aquilo que ele tem para passar, aquilo que ele tem para influenciar aquela geração, acho que é positivo, entendeu? Sim. Sim, analisando o pessoal, realmente tem ali o jovem referência tal. Mas eu acho que, tipo assim, que existe um pouco pelo menos eu acredito, né? Não é uma afirmação, mas eu acredito, tipo assim, o peso de ser, tipo, o filho do pastor, eu acho que exista maior, assim, entendeu? Tipo assim, é diferente se um jovem vacilar e se eu vacilar, eu acredito, entendeu? Tipo, pelo fato não do título que existe em mim, mas por fato de ser filho de quem eu sou, entendeu? Mas assim, eu entendo o que você está falando, mas eu penso assim que, assim, abrindo um pouco mais o leque, se você fosse o filho do pastor, mas já tivesse dado sinais lá atrás de um garoto descompromissado, um garoto... não ia ter essa expectativa em você mais, entendeu? Sim. Tipo assim, não, concordo. Existe essa expectativa em você pela postura que você tem hoje. Concordo. Não, como eu falei, eu tô falando assim, olhando no seu olho. Pra mim, hoje, eu tenho muito orgulho do homem que você tá se formando e se transformando, porque você tem muitas posturas de um jovem sério. Então você carrega já essa seriedade na sua forma de lidar com a vida. A sua postura é diferente, entendeu? Então, por conta disso, eu acho que as pessoas olham para você e vai... Que nem você falou, talvez tenha jovens aqui que na intensidade pode ser até mais profundo que você. Não tem problema nenhum, não é sobre isso. Não estamos aqui colocando no ranking quem é o jovem melhor. Mas eu estou falando assim, a expectativa de um pai que está olhando e fala, poxa, eu gostaria que meu filho fosse igual a você, ele está olhando essas virtudes, entendeu? Então está olhando para você e fala, poxa, olha, se meu filho desenvolver essas virtudes, poxa, o Samuel seria uma boa influência para o meu filho, queria que meu filho andasse com o Samuel, entendeu? Então é diferente, tem muito essa pegada. Sim. E assim, a gente tá falando
um pouquinho dessa expectativa do você vai ser um pastor ou não, você, sempre a gente falou com você qual que seria o ideal, porque a gente fala assim, o filho é como uma flecha, certo? Sim. Então já tinha uma expectativa de como a gente ia preparar essa flecha. Eu e sua mãe sempre trabalhamos em conjunto sobre isso. Aham. Orando por você, educando você, assim como a gente está falando com o Josué. E é legal, né? Os dois comem a mesma ração Verdade. e cada um tem uma personalidade diferente, né? Sim. Então é interessante, né? A educação foi a mesma casa, é o mesmo pai, é o mesmo. Aham. Só que tem a questão da personalidade que é diferente Sim, de cada um. Verdade. Então o Josué, ele é um menino brilhante de ouro, só que ele tem outra personalidade. Mas falando de você agora, que você tá nessa fase da flecha, né? Aham. Você é uma flecha que que já está pronto para ser lançada. Sim. E então a gente trabalhou com você algumas coisas que iriam acontecer na sua vida quando você completasse a sua maioridade, certo? Sim, sim. Entre essas coisas, a gente conversava com você sobre namoro, conversava com você sobre alguns rumos da sua vida pessoal. Você lembra disso? Sim, lembro. Você lembra quais foram essas propostas que a gente fez? Ó, eu lembro... Sobre namoro, por exemplo, o que a gente falou com você? Não, namoro, vocês falaram pra mim observar, primeiramente, né? Observar, né? Se eu me interessar por alguém, primeiramente. Seria Mas só com 18 anos. Só com isso que eu ia falar. Na Isso, nossa casa, a regra era com 18, a certo? regra, espero que seja ainda, né? Senão o José vai pular de alegria lá. Com 18, é com 18. Com 18, hein, mano? Mas a regra até então que era falado, tipo... 18 anos você tem a nossa bênção pra namorar, entendeu? Então, com 18 anos... Então, quando eu completei 18 anos, eu tive essa bênção pra namorar. Eu lembro que, né, com 18 anos você falou certinho, quando eu tivesse 18 anos, você ia mandar, por exemplo, pra uma escola missionária, né? Lembra disso? Isso eu já falava lá atrás. Lá atrás, que tipo... você até tinha o desejo de mandar para o mesmo lugar que você foi, né? Mas depois surgiu a GMS, que foi onde eu acabei indo. Até sobre profissão, como eu disse, que o que você queria, não que eu fosse um pastor, mas que eu tivesse, né, uma profissão, um curso, tal, que é o que eu tô fazendo, faculdade agora, né, cursando. Eu acho que mais essas coisas, né? Mais esses 3 aí que eu lembro. Habilitação. Habilitação, verdade, com 18 anos. Você falou que ia estar me ajudando na habilitação e tal, pra mim já direto, né? Sair da escola já ir direto pra tirar a habilitação, né? E o que você pensa sobre essa... por exemplo, você sentiu vontade de namorar antes dos 18? Senti. Sentiu? Senti. Senti pra caramba. Foi difícil, pô. Porque... Difícil que eu falo, até pela vontade em si, mas até porque é estranho, né? Tipo, quando eu fui ficando mais velho, eu fui ficando com vergonha, né? Um pouco. Porque, tipo assim... A galera desde então namorava, tá? Eu não namorava. E ainda pra piorar, na época de escola eu estava com o Gui, então só andava eu e o Gui. Aí eu falava, o menino é gay. É gay. Aí eu, Não, é gay. É gay. Não é gay, é gay. Não, mas aí pensava que eu era gay e tal. E aí até depois, quando eu fui ficando mais velho e tal, nunca apareci com ninguém, nunca viram ficando com ninguém. E a pessoa falou, esse cara aí é estranho, né? É esquisito, né? Mas eu lembro até, teve uma vez, eu já contei já uma vez, que eu lembro que na escola e tal, como eu disse, eu pessoalmente, não me acho uma pessoa, né, de tão bonito, mas isso é o de menos, né? Puxei o pai. Você é um feinho ajeitado. Feio ajeitado? Então, eu já tô feliz, eu tô noivo, então tô feliz já. Mas eu lembro... sabe, isso aí, quando a gente é assim, filho, o milagre é maior ainda. Ô, Celo, que milagre, hein? Olha a sua mãe, que bonita que ela é. Que milagre, Celo. A Sara Só é os bonita. milagres, verdade. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Mas eu lembro que na escola teve até uma situação que aconteceu muito engraçada e tal, que, né, teve uma menina muito bonita, assim, e ela queria ficar comigo e tal. E eu, né, não acreditava realmente, pensei que era uma pegadinha e tal, mas realmente ela queria e tal. E na hora eu queria, né, falar sim, só que... Né, como eu fui ensinado tal, meu pai sempre falou pra mim que não era hora, não era pra despertar o amor antes que se o queira tal. Então, por temor a vocês, eu falei, vou pensar, entendeu? Não falei nem não, nem sim. E aí no dia seguinte cheguei, eu até conversei com você, né? Eu chamei você pra conversar tal, falava o que eu tava sentindo, você me aconselhou tal.
No dia seguinte cheguei pra menina, falei, ó... Você lembra como que foi a nossa conversa? Eu lembro que você falou não lembro assim... detalhadamente. Você contou pra mim essa situação, e aí você falou assim, que, poxa, pai, vai ser muito difícil falar não, né? Sim. Vai ser muito difícil falar não. E aí eu falei pra você, ó, eu acho que Deus tem um negócio melhor pra você, até porque era uma menina que ela podia ser bonita, mas ela não manifestava os mesmos valores que você tinha, né? Os princípios que você carregava, então você estava sendo seduzido apenas pela aparência física. Sim, não, exatamente, porque... Como eu disse, é difícil pra mim acontecer aquela situação. Não só pra você, como qualquer jovem, né? Então. A proposta que a gente fez pra você, de você se manter puro até os seus 18 anos, isso aí é quase impossível hoje. Tipo assim, um filho que aceita essas condições é quase uma raridade para um pai. Então. E como eu disse, pra mim é muito difícil, porque além de você, né, ver isso e tal, você vê todo mundo ao seu redor fazendo, né? Beijando, ficando, namorando, e você não pode, né? Eu, na época, eu usava o termo não pode porque realmente, por mim, talvez eu ia querer. Mas por respeito, temor aos meus pais, aí eu falei, não, mas era difícil, né? Tá nesse ambiente, vendo todo mundo fazendo, e perguntavam por que eu não fazia, tal, eu tinha que falar, e me achavam, tipo, nossa, que menino estranho, tal. Então, tipo, nesse quesito foi bem difícil essa questão de segurar até os 18 anos. Mas você acha que se você tivesse feito, certo? Iniciado uma relação antes desse período, antes de você terminar seus estudos e tal, você acha que hoje, olhando para a visão que você tem hoje de mundo, você acha que poderia ter te prejudicado? Não, poderia. Como eu disse, a gente não tem a maturidade, né? Primeiramente para um namoro, tal, para ficar com alguém, nem nada disso. A gente não tem. Você viu jovens da sua sala interromperem as suas vidas por causa de gravidez, essas coisas? Exatamente, tinha uma que eu tava no 8º ano, tá? A menina estava na minha sala, inclusive, e aí ela parou de ir pra escola e depois a gente descobriu que ela engravidou, né? Tudo. Teve gente que, né? Não vou falar que é isso, mas pode ter sido nos fatores. Até no relacionamento atrapalhar, a pessoa reprovou de ano. Já teve caso, tipo assim, de ter uma menina muito inteligente na sala. Assim, não vou falar que é por isso, mas quando ela começou a namorar, tipo, as notas dela começaram a cair, sabe? Tipo, então, atrapalha você não vai falar que é por isso, mas é por isso. Lógico que é, não tem outra explicação. Porque ela mudou o foco dela. O foco então, dela agora é o suposto relacionamento. Sim, eu vi muita gente, principalmente do colegial, né? Então, até os assuntos, aí muita gente que perdeu a virgindade e tal, né? Cedo. E como eu disse, aí às vezes ocasionando uma gravidez, né? Então, tudo isso. Então, pra mim, eu acho que sim, me atrapalharia. Porque, como eu disse, eu não teria maturidade. Então, poderia não ficar preso só uma pessoa, mas eu poderia ter ficado com várias pessoas. E isso poderia me, né, no futuro, causar algo. Às vezes eu poderia ter engravidado alguma menina. Tem todos esses fatores. Então, foi uma proteção boa, no caso, né? Foi uma proteção boa que na época eu não entendi, mas hoje eu agradeço, né? Por ter isso. Você seguiria o mesmo modelo de educação que você recebeu ou você mudaria alguma coisa? Não, seguiria, assim, pelo que eu lembro de cabeça, seguiria 100%, tipo, né? Traria, né? Porque, como eu disse, nunca foi, tipo assim, a base de você falar assim, se eu descobrir alguma coisa eu vou te bater, eu vou fazer tal coisa, não, você vai ficar de castigo. Eu sempre lembro das nossas conversas, tanto com você, com a mãe, é sempre assim, com base na Bíblia, sabe? Então, o meu temor nunca era de apanhar nem nada, mas, nossa, meu pai, minha mãe, e Deus, o que vão pensar de mim? Então, a filosofia que eu quero criar é realmente criar esse temor no meu filho também, na minha filha, de realmente eles saberem daquilo que vai entristecer a Deus, vai entristecer a gente, entendeu? Então é nesse quesito, eu acho que é uma filosofia muito boa. Você acha que a sua família teve muito diálogo? Teve, bastante, tipo assim, obviamente, quando precisou ser corrigido, eu fui corrigido, eu até de criança, eu apanhei legal. Você lembra a última vez que você apanhou? Vixe, mano. Quantos anos será que você tinha? A última vez, eu acho que eu tinha uns 13 anos, acho que por aí, 13 anos. Acho que a última vez que eu apanhei foi lá a gente morava no Parque dos Pássaros ainda, acho que era por aí mesmo, 13 anos. E aí eu lembro, era engraçado, né, que aí a gente ia encostar na parede, levantar as duas mãos no alto, né. Aí a gente perguntava, quantos vai ser? Aí você falava, não sei, vou ver. Aí ia lá, batia, fazia mais escândalo também, você é louco. Mas, batia não, corrigia. Corrigia, exatamente. E eu lembro que até nessas correções era diálogo também, porque eu lembro que antes de eu ser corrigido, você falava,
ó, você sabe por que eu tô te corrigindo, é porque eu te amo. Mostrava lá na Bíblia, ó, o pai que ama corrige os seus filhos, né? E até na época lá você falava muito o lanche, né? Lembra? O pão que representava o amor, a correção, carne. que era a carne, que era a correção, e o pão de novo, que é o amor de novo, entendeu? Então eu lembro muito de ter esses diálogos, né? Mas eu lembro que depois sempre, tipo, a gente teve muita conversa. Eu lembro de sair com você pra visita, às vezes sair ali num banco, em Bragança ali, eu sempre lembro de conversar bastante com você sobre tudo, né? Você sabe, eu sempre falo isso, assim, ó, a gente nunca focou. Isso foi uma decisão minha e da sua mãe, tá? Isso foi intencional. A gente nunca teve uma preocupação que vocês tivessem uma formação acadêmica que fosse uma meta para nós. Não, meu filho vai ser isso. Uhum. Porque Deus não chamou a gente para formar cidadão, um bom cidadão terreno. Tem muita família que se perde nisso, né? Ele gasta toda a energia dele porque ele quer que o filho dele seja um bom cidadão. Sim. Só que bons cidadãos que não conhecem a essência do evangelho, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser bons cidadãos cheios de problemas, entendeu? Então na verdade, para nós, o mais importante sempre foi que vocês tivessem um encontro com o Senhor. Verdade. E o resto, as coisas vão acontecer. Agora, tipo assim, agora é claro, você está estudando, é tempo de você correr atrás dos seus objetivos, mas a nossa maior concentração de energia foi para que vocês conhecessem a Deus. E isso foi, assim, para nós uma prioridade. E até agora, pelo menos, eu tô quase entregando você já, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Tô quase entregando você já. Tipo, é como se a gente tivesse fechado um ciclo, né? Sim. E eu creio que tem muita coisa boa para acontecer na sua Amém. vida. Mas vamos falar um pouquinho, Samuel, de ministério. Ministério, né? Você foi lá pro GMS, certo? A gente fez um esforço, você investiu na sua vida, você foi lá. Foi uma escola que ela te ajudou a fazer. O que essa escola trabalhou em você que você acha que foi assim importante? Bom, a escola, primeiramente, em questão de conversão, eu já era convertido, então ela não me ajudou a firmar mais nem nada, porque eu já tinha certeza, né, do que eu queria, de Jesus. Era Jesus 100% cristão e tal. Mas a escola, ela me ajudou muito em questão de caráter, muita coisa ela ajudou, então cuidar das minhas coisas. Então, por exemplo, a minha roupa era eu que lavava, eu tinha que ter responsabilidade na cozinha, lavava banheiro, cuidava lá da área que tem dos jardins lá. Então ajudou bastante. Mas eu acho que o que a GMS mais, assim, me ajudou foi em questão do meu chamado, né? Tipo assim, sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, será que é isso? Será que é isso? Será que é pastor mesmo que Deus quer que eu seja? Será que não é outra coisa, tal? E lá na GMS eu cheguei e, tipo assim, desde o começo até o último dia sempre foi, tipo, pessoas, a própria Bíblia, o próprio Deus falando, a experiências com ele, falando que era isso. Então, teve muita gente que chegou em mim e, tipo, falava: ó, eu vejo você um cajado, eu vejo você segurando um cajado e cuidando, né, de pessoas. Eu vejo uma autoridade sobre sua vida. Eu lembro de experiência com Deus, que eu orava pra Deus e falava: Deus, o que o Senhor quer de mim e tal. E eu lembro nitidamente, tipo assim, não a voz dele vindo, mas uma convicção muito forte no meu espírito que, tipo, é isso, que ele tinha planos pra mim em relação ao ministério, entendeu? Então, ele me ajudou muito a fortalecer o meu chamado, saber o que eu queria, né? Saber o que eu queria fazer, né, pelo resto da minha vida, qual que seria a minha paixão, meu ministério. Então, a GMS me ajudou a concretizar isso, entendeu? Esse chamado. Então, foi muito bom pra mim. Fora as aulas, né, por fora ali e tal, que acrescentaram bastante. Então, dito isso, qual que é o seu chamado? Pastoral. Você tem essa dedicação que você quer se entregar para isso mesmo? Sim, eu totalmente certeza do que eu quero fazer, né? Hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida, né? Realmente, quando qualquer um que me pergunta, eu falo isso que eu quero, ser um pastor. Eu não me enxergo, Samuel, eu não me enxergo porque às vezes eu não olho pra mim e falo: mano, eu acho que eu não tenho capacidade, né? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala: eu vou te capacitar, fica tranquilo. Porque às vezes eu falo, né? Até comentei com meu pai esses dias, tipo, a criatividade que tem, ideias que tem numa igreja. E eu falo: pô, eu não imagino eu tendo esse tipo de ideia, eu não imagino eu tendo esse tipo de palavra, eu não imagino eu fazendo esse tipo de coisa. Só que veio uma calmaria muito forte no meu coração e o Espírito Santo fala assim: calma, eu vou capacitar você, tudo no seu tempo, você só continua orando, esforçando, vai atrás
e o resto eu vou fazer, entendeu? Então eu tenho muita segurança porque não depende de mim, depende dele. Mas isso tá 100% convicto na minha vida, que é o pastoral, entendeu? Então você crê que Deus está preparando você para isso? Exatamente, 100%. Em algum momento. Eu sempre falei para você, e a gente já conversou isso em casa, eu falei com a sua mãe, que a igreja, ela não é a igreja não é minha, certo? Eu não sou dono de igreja. Então a igreja não se deixa de herança para filho, né? O pai vai morrer e o filho vai... Então não seria honesto, Sim. né, isso acontecer. Agora, se o filho tem uma chamada ministerial, chamada, porque essa sempre foi minha preocupação. E eu sempre deixei isso claro para você, dizendo assim, você nunca vai ser um pastor porque eu te preparei para ser um pastor. Apesar, lá no meu íntimo, é lógico que eu queria. Claro que eu queria. Poxa, eu queria tanto que meu filho fosse um pastor. Claro que tem essa... Mas eu sempre deixei claro para você o seguinte, antes disso eu quero que você seja um crente. E aí o rumo que você vai tomar sendo um crente, não importa. Porque mais importante que ser pastor é ser um cristão e ter o nome arrolado no livro da vida. Exatamente. Né? Essa é a prioridade. Então, eu nunca seria... Eu sempre penso na história de Eli e seus filhos. Né? O Eli, ele era um sacerdote que ele priorizou os filhos acima de tudo, mesmo os filhos não tendo chamada, não tendo respeito pelo sagrado, e ele inseriu os filhos no ministério. E deu no que deu a história, né? Todo mundo conhece. Então sempre foi minha preocupação essa. Poxa, eu nunca promover um filho meu ao ministério só porque é meu filho. Entendeu? Então essa foi uma preocupação que eu tive. Mas você tendo esse desejo pastoral, as coisas começam a ter uma outra perspectiva. Sim. Entendeu? Então assim, eu não sei quando vai acontecer, o tempo que vai acontecer, porque você está vivendo um dia de cada vez na sua vida, né? na fase da sua vida. Mas eu creio que Deus, a Bíblia fala, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então eu creio que Deus tem essa chamada para você. Amém. Sim. Eu já te falei isso outras vezes, eu acho que você já tem essa veia pastoral, você já exerce o pastorado no seu ambiente. Você é um bom ouvinte, você é um cara que tem sempre uma palavra para alguém, você se importa com as pessoas. Então essas são as virtudes do pastor. Já falou que você quer estudar teologia, né? Sim, você falou que é uma das suas minhas ambições. Você quer fazer a faculdade de teologia. Sim. E se preparar mais para o ministério, não é isso? Sim, exatamente. E aí agora, você, que a gente falou, quando você completou 18 anos, liberou você pro namoro. Pode namorar. Aí como é que foi então pra vocês? Tipo assim, agora completei 18. Você tava na sangria e queria namorar todo dia? Como é que foi? Conta pra nós. Não, assim, foi porque pra mim era uma coisa nova, né? Então, realmente, tipo, né? É até difícil falar, mas realmente, tipo assim, eu estava, acho que, uma sede pelo fato de ser uma novidade e tal. Então, tomei algumas decisões erradas, tipo assim, nunca cheguei a namorar, mas investi, né, em pessoas que não era o momento, não era a pessoa, né, investi porque eu não ouvi, né, tava ouvindo só a mim mesmo, meu coração, por fato de ser uma novidade pra mim e tal. Mas passou-se o tempo e aí, graças a Deus, né, depois de um tempinho tal, ouvindo as pessoas, ouvindo as opiniões e vendo, praticando aquilo que eu fui ensinado, eu achei a pessoa certa, né, que hoje é a minha noiva, a Sara, e estamos felizes aí, caminhando aí para um casamento. Mas no começo eu lembro que foi tipo, posso namorar, então eu fiquei muito alegre e tal, olhando, observando tudo e tal. E como eu disse, investi em coisas erradas que não era a hora, não era pra mim ter feito, porque pra mim era novo, então eu pensava que era pra mim fazer e tal. E não deu certo, graças a Deus não deu certo, porque hoje eu tô com a pessoa certa. Você acha, né? Assim, a gente, que eu falei pra você, eu nunca ia escolher a sua namorada, né? Mas assim, a gente ia te dar algumas características que era importante você observar, certo? Numa pessoa. Você acha que você, em algum momento, falou assim, poxa, esse padrão é muito elevado, eu não vou conseguir arrumar uma pessoa assim. Você chegou a pensar nisso? Já cheguei a pensar. Tipo assim, a minha principal questão, que eu pensava bastante, era até da questão do beijo. Porque, tipo assim, eu falava assim, nossa, eu me guardei tanto. E, tipo assim, eu nunca vou achar uma pessoa, né, na minha cabeça, eu nunca vou achar uma pessoa que nunca beijou e tal. E, tipo assim,
eu nunca vou achar uma pessoa que, tipo, queira o ministério igual eu, que tem essa ambição pelo ministério pastoral. Eu nunca vou achar uma pessoa, tipo, que realmente quer estar ali comigo, que vai talvez gostar de mim de verdade. Porque eu tinha até aquela questão nossa, eu sou filho de pastor. E se a pessoa, tipo, só querer me namorar porque eu sou um filho de pastor. Então eu tinha essas questões comigo, sabe? Então eu tinha, tipo... eu tinha medo de elevar muito o padrão lá em cima e não achar ninguém, entendeu? Nessa questão. Então, nessa questão eu tive um pouco... Qual que era as características que você buscava numa pretendente? Então, as características físicas eu nunca foi uma, tipo, exigência pra mim muito grande, né? Nunca, tipo, não, quero uma cacheada ou uma lisa. Não, isso daí nunca pra mim foi uma principal coisa que eu procurava, mas sempre o íntimo da pessoa, o interior. Então, se a pessoa era apaixonada por Deus, ou, né, aparentava ser apaixonada por Deus, respeitava os pais, a mãe, né, como que ela tratava as coisas de Deus, se ela era uma pessoa compromissada, né. Então, esses daí pra mim foram as características que mais saltam. Se é uma pessoa que quer ter uma família, que se quer seguir na mesma direção ministerial, profissional que eu, entendeu? Se tem plano de futuro, quer casar, quer ter filhos, quer ter uma casa própria, quer crescer na vida, né. Então, esse daí pra mim foi um dos padrões que eu mais observava, né. Mas físico nunca foi, tipo, uma questão pra mim, né? E aí, como é que foi essa busca aí? Foi um rolezinho. Como eu disse, quebrei a cara. E às vezes que eu quebrei a cara foi culpa minha mesmo, de ser teimoso e tal, de ignorar os padrões que eu coloquei. Às vezes eu ignorava e falava, pô, isso daí às vezes eu acho que nem é tão importante e tal. E aí quebrava a cara e tal. E aí até encontrar a Sara e tal... Como eu disse, eu tava um pouco teimoso, né? Eu tinha acabado de, né, me decepcionar com uma certa pessoa e tal. E a Sara meio que veio do nada, né? Tipo, eu não tava procurando ninguém, né? Na época, nem nada. Só que aí, tipo, né, começaram a falar pra mim, né? Eu já conhecia a Sara, né? Ela era da mesma célula que eu, a gente já conversava um pouco junto. Da mesma célula? Da mesma célula que eu, tal, já conversava junto. Mas nunca olhou pra ela com esse olhar? Não, nunca olhei pra ela. Tipo assim, eu achava ela bonita e tal, mas, tipo, eu acho que pelo fato... dela ter o jeito dela mais tímido, quietinho. Então, tipo assim, nunca tipo assim, eu chegava lá pra conversar com ela e rolava uma conversa. E eu também não conseguia desenvolver uma conversa. Então, tipo assim, eram sempre assuntos muito rápidos. E eu conversava mais até pelo celular com ela e tal. Aí, né, passou um tempo, eu também fui muito tonto, porque eu meio que... conto completo mesmo? Pode contar que tem Não, tempo? pode contar. Tá bom. Então, eu vou falar, né, até pra ficar de lição, né, é um erro meu que eu me arrependo muito, mas, né, eu conversei com a Sara um tempo, né, antes da gente namorar e tal, e como eu disse, conversava muito pelo celular com ela, então sempre pelo celular tinha conversa e tal, só que ao mesmo tempo eu tava conversando com outra pessoa. Mas era uma conversa de flerte? Não tinha flerte, só que era tipo assim, tinha assunto, entendeu? Tinha assunto, só que na época ela já tava interessada em mim, só que eu não olhava com esses olhos, entendeu? Só que talvez as coisas que eu falava, a atenção que eu tava dando, talvez estava criando algo, entendeu? E ela, né, já tava olhando pra mim diferente. E eu falava com ela, eu alimentava, né? Eu continuava falando, né? E falando com outra pessoa. Com essa outra pessoa eu tinha interesse, entendeu? E aí, tipo, continuava falando. Até que um certo tempo depois eu só comecei a parar de responder ela, entendeu? Tipo, meio que eu só cortei sem avisar nada, sem falar nada e tal. E eu fui investir em outra pessoa na época, né? E aí, enfim, passou o tempo, quebrei a cara e tal. Ela ficou até decepcionada comigo, triste, né? Brava. Comigo nisso. Tipo assim, mas eu acho que ela ficou brava porque ela falou assim, pô, o cara é tonto, não tá percebendo, né? Não percebeu? Não, tonto, mas até na questão, tipo assim, porque eu sou bem devagar, então eu não consigo perceber sinais, né? Então, tipo assim, ela fala, tipo, e hoje analisando, ela fala, pô, realmente era um flerte, tipo assim, ela olhava pra mim diferente. Tipo assim, dava pra perceber aquela encarada, né? Ria das coisas que eu falava, só que, né, pra mim era normal isso, né? Eu não percebi e tal. E pelo fato de eu não perceber isso, então aí eu acabei perdendo o tempo, né? Pra mim era normal. E como eu disse, eu achava ela bonita, mas eu não tinha outros olhos, né? Então por isso que passou despercebido por mim. E aí até quando eu fiz isso, ela ficou com razão, né? Brava comigo e tal, porque eu tava dando atenção pra ela no WhatsApp, parei de dar e tal. Enfim, cortei de vez. E aí eu fui investir nessa outra pessoa e tal. Só que aí acabou dando errado, né? Não foi, né, do jeito que Deus quis, não foi do jeito que eu tinha planejado nem nada, quebrei a cara.
E nisso, né, com a cara de pau, quem tava lá pra me receber era a Sara, de novo, né? Só que aí dessa vez ela não tinha intenção nenhuma, na verdade ela estava me respondendo por educação, né? Porque passou um tempo, na célula eu falava com ela meio, só que ela também não tava me dando mais atenção tanto igual antes. Só que ela começou, tipo, aí eu chamei ela no WhatsApp de novo, comecei a conversar. E ela foi me dando atenção, começou a nos responder no seco, só que depois começou uma conversa normal, tal, voltou ao normal. E aí, como eu disse, ela até então não tava olhando ainda, até nesse momento que eu tava conversando. Eu voltei porque eu gostava da amizade dela, tal, voltei a conversar. Só que aí as pessoas começaram a me falar, ó, Sara, observa a Sara, tal, olha. E aí eu comecei a lembrar dos padrões que eu tinha. E eu comecei a observar, nossa, ela realmente ama a Deus, ela aparentemente demonstra que é apaixonada por Jesus. Ela respeita, honra ali o pai, a mãe dela, é uma menina compromissada, né? Lá na casa onde ela mora, ninguém tem reclamação dela, todo mundo gosta dela, gosta do jeito dela. E aí começou a bater os padrões, né, que eu acreditava e tal. E aí eu comecei a falar, pô, então agora eu vou ser intencional, vou investir intencional. E nisso passou um tempo, tá, a gente foi conversando. E aí chegou um momento que eu, né, cheguei pra ela e falei, ó, eu tô gostando de você, né, tal, tô gostando de você. E, né, você tá gostando de mim? E aí ela me respondeu, assim, não sei. Porque ela tava com medo de se machucar, entendeu? De novo. E ela falou, não sei, né? Se tô sentindo a mesma coisa ainda. Tipo assim, a gente tá conversando, mas eu não quero que seja pela emoção, entendeu? Aí eu falei, então é o seguinte, ó, vamos orar, vamos fazer certo, dessa vez vamos orar. E aí depois a gente vê, né, se é isso mesmo. Então a gente orou, né? Orou um tempinho. E aí depois eu voltei, eu que puxei o assunto de novo, eu falei, e aí, o que deu? Você acha que tá pronto e tal? E ela falou, sim, acho que dá pra gente namorar então, né? E como eu disse, não foi Deus que chegou nela e falou, não, é o Samuel. Ela só pensou ali e tal, viu, e quis me dar uma chance, né? Ela quis. E ela fala, né? Depois ela falou, obviamente, né? Ela falou que na hora nem foi muito porque tava apaixonada por mim, foi por uma opção de tipo assim, tá, ele pareceu um menino bom e tal, eu tô gostando dele, mas tipo assim, vai ser muito por eu tá dando a segunda chance, entendeu? Porque a primeira vez ele me machucou, eu tenho medo dele me machucar de novo, mas eu vou dar essa segunda chance. Então ela quis me dar essa segunda chance. Mas sabe o que eu acho legal, assim? Eu acho que nem você nem ela tava 100% emocionado. Sim. Vocês estavam fazendo mais ou menos, como eu sempre falo, né? Mais ou menos uma conta de matemática. Sim. Ela fez as contas dela, viu algumas características que poderiam ser legal em você viu algumas virtudes também nela que poderia ser legal, e vocês resolveram se dar uma chance de se conhecer melhor, né? Exatamente. Porque como eu disse, né, antes de falar disso, a gente conversou sobre outras coisas também, né? Não foi. E não eram conversas. Porque antes eram conversas bobas, né? Que a gente tinha antes de tudo acontecer. Agora eram conversas com intenção, então tinha sentido as coisas que a gente conversava. E aí foi batendo as coisas que ela queria fazer e tal. Aí vocês acham que vocês foram se apaixonando nisso? Isso. Como eu disse, até ela falar sim pra mim, até ali ela não tava 100% apaixonada, porque ela tava receosa e deu uma machucada de novo, entendeu? Só que aí a gente começou a namorar e tal, e aí obviamente que depois foi se criando a paixão, o amor de verdade e tal, né? Mas foi nesse período de conversa e tal. No meu caso foi assim, quando eu comecei a conversar e ver realmente, eu comecei a me apaixonar 100% de verdade por aquilo ali dela, né? De verdade, do coração dela, né? Então aí depois disso, né? Eu falei, vamos namorar, vamos, tal, certinho. Eu falei com você, né? Tinha falado pra você, eu falei, você até perguntou, tem certeza, né, dessa decisão? Porque até você, né, não queria o melhor pra mim e tal, não queria ver eu me machucando também, né? Você perguntou se tinha certeza e tal, mas até você... porque eu também não conhecia a Sara, né? Então, sim, isso que eu ia falar. Que eu ia falar pra você, você observou bem, você sabe se essa menina tá realmente... Porque o que acontece? Qual que é a minha preocupação de um pai? Tem gente que arrisca, né? Sim. Não, eu vou começar, depois ela vai se apaixonar por Jesus lá. Aí depois o cara se envolve e a pessoa depois não vai querer caminhar na mesma fé que a pessoa, entendeu? Exatamente. E parece que não, gente. Religião é determinante para um casamento. Não, a religião é o último da lista. Não deve ser o último da lista. Porque a religião ou o segmento, né, que você acredita, se você não colocar isso na balança, depois vai te dar problema. Lá na frente vai dar problema. Então não adianta você escolher só porque é bonitinha, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque é cheirosinha, porque isso. Se você não botar na ponta do lápis, lá na frente, não no momento assim, de imediato não dá o problema. O problema é lá na frente. Sim, exatamente. E como eu disse, eu acho que o que tem que ser enfatizado antes de um namoro,
né? Eu acho que é a conversa. Não deve, tipo assim, ficar numa brincadeirinha, tá? E, vamos testar. Eu acho que não... Porque, como eu disse, a Sara é minha primeira namorada e é a convicção que eu tenho que eu vou casar com ela, entendeu? Então, o namoro não é pra ser um... Tipo assim, querendo ou não, é um teste, mas assim, você não deve entrar numa intenção de, tipo assim, vou testar. Eu acho que isso daí deve ser uma conversa antes. Então, tipo assim, se tá batendo as suas ideologias com a dela, aí sim, você namora. Não quer dizer que vai dar 100% certo. Mas pelo menos as ideologias estão batendo. Agora não adianta nada a pessoa ir pra um lado, sair pro outro, mesmo se você quiser namorar a pessoa, entendeu? Não dá pra testar isso, porque já tá claro que não vai dar certo, entendeu? E só vai machucar. Exatamente, só vão se machucar, só vão criar sentimento e depois não vai adiantar. Vai chegar uma hora que não vai bater, né? O tico e teco. Então, por exemplo, o pessoal tem perguntado às vezes, fala, nossa, eu acho tão novinho pra casar, né, tal, né, porque se tem 20, você tem 20, vai fazer 21 em dezembro, 20, né? Então, provavelmente você com 21 anos já vai estar casado. Sim. E eu sou a favor do casamento precoce. Eu sou a favor, tá? Sim. Isso eu não tô dizendo que tá certo, tá errado, tô dizendo que eu sou a favor. Eu acho que quanto mais rápido a pessoa começar, melhor pra ela construir alguma coisa junto, entendeu? Duas pessoas juntos. Então eu sou a favor, eu nunca me opus, eu só achava junto com a sua mãe se tinha que saber se a pessoa era a pessoa certa, né? E eu olhei bem no olho da Sara e falei assim: quais são suas intenções com o meu garoto? Pior que falou mesmo, gente, falou mesmo. Chegou lá e falou mesmo no dia. Mas brincadeiras à parte, a Sara é uma benção, conquistou nosso coração, entrou pra nossa família já. E a postura dela também tem nos agradado muito, né? Ela é uma menina muito de Deus. Eu acho que ela vai trazer um equilíbrio muito grande para aquilo que você não tem, vai ser completado. Sim. Porque o casamento é isso, né? O complemento, né? Exatamente. A Sara é o seu cumprimento, então vocês dois juntos vão arrebentar, vai dar tudo certo. E aí, outra coisa que eu queria enfatizar, né? Aproveitando esse assunto, eu lembro que eu sempre falava, né? E até dava os exemplos da Bíblia, né? O quão importante é essa escolha até do casal, eu falo, né? Porque a mulher tem poder de ou levantar o cara ou, né? Destruir com a vida do cara, né? Então isso daí também foi um cuidado que eu sempre tive, né? Então, tipo, de observar e realmente a Sara, eu tenho certeza que essa é a pessoa que vai me levantar. Porque é uma menina que tem visão de futuro, que tá ali pra me ajudar, que dá o apoio quando eu preciso, entendeu? Então isso daí pra mim é 100% certeza. E vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer, eu acho que 11 meses. 11 meses, né? 11 meses que vocês estão cultivando esse relacionamento, né? E aí agora você noivou? Noivei. Noivei. Como é que foi essa experiência do noivado aí? Tava nervoso um pouco. Tipo assim, eu sabia que a gente já falava de casamento e tal, então eu sabia que o não eu não ia receber. Mas eu ainda tava... Bom, eu achava pelo menos que o não eu não ia receber, né? Porque tava tudo muito claro que realmente era isso que ambos queriam, né? Então eu lembro, né, de ter planejado e tal, fui atrás, ver as coisas que ela gostava. Eu até joguei um verde ali pra ela perguntando: se você fosse ser pedido em casamento, aonde você queria, né? Você preferia um lugar mais natureza, um restaurante, o quê? E ela falou, né, que gostava de natureza e tal. Imaginei, vou na rampa lá, né, onde foi o casamento, onde tem a visão bonita, a natureza, bem bacana, né? E aí até um dia antes eu fui com o Gui lá pra gente ver onde certinho ia ficar as fotos, ia fazer o vídeo e tal, que eu queria deixar um negócio bem legal pra ficar registrado, né? E aí a gente foi, e o engraçado é que foi ela que planejou sem ela saber, né? Porque a ideia do piquenique, a ideia de ir pra rampa, foi tudo dela, né? Eu só aproveitei o momento, né? Então ela também não fazia ideia, né, que ia ser pedida em noiva naquele momento. E aí foi casamento, né, naquele momento. E aí foi bem engraçado, porque a gente chegou lá, tava um vento muito forte. Não era a intenção, porque um dia antes não tava ventando, eu fui com o Gui, tava de boa. E o clima também tava falando que ia ser igual o dia anterior. Só que a gente chegou lá, tava um ventando muito e tal. Mas não estragou. Ela até queria sair de lá. Eu falei, não vamos sair não, vamos ficar aqui e tal. E aí a gente ficou lá, né, eu fiz o pedido pra ela e tal, foi bem bacana, né? Eu até brinco com ela, né? Que o lugar lá escolhido, que foi a rampa, foi se ela falasse não pra mim, aí eu empurrava ela de lá e aí ela não ia ser minha, nem ia ser de ninguém também, entendeu? Mas graças a Deus tudo muito bom. A gente, né, fez lá o videozinho legal, tirou as fotos. E tamo aí agora, já estamos atrás das coisas do casamento já, né? Se preparando pra... Esse casamento já tem data? Já tem data já. Vai ser dia 2 de maio. Dia 2 de maio? 2 de maio do ano que vem, no caso. Muito bom, muito bom. E agora, como que vocês estão
imaginando, porque assim, daqui a pouquinho você vai sair debaixo da asa Sim. de papai, de mamãe, né? Aham. E você acha que você tá preparado pra essa nova fase da sua vida de assumir uma família? Bom, sinceramente, preparado, eu acho que não. Acho que as circunstâncias vão me preparando para isso. Acredito que as circunstâncias são que vão me preparando. Mas eu tenho uma noção. Eu sei qual que é a minha função como homem. Eu sei o que eu tenho que prover. Eu sei que eu tenho que cuidar. A noção básica eu tenho. A teoria eu tenho. Agora a prática dá medo um pouco, né? Porque é tudo novo, né? Eu não sei como é uma vida de casado. Eu não sei qual é ter uma responsabilidade tão grande. Mas o teórico eu sei, né? Agora só o prático que é só no decorrer, né? Que aí, então... Mas isso aí já é uma coisa boa, porque assim, tem tantas pessoas, Samuel, que tá até mais velho que você, que não tem coragem de casar, Sim. porque se acovarda, entendeu? O cara fica pensando, não quero. Uhum. É uma responsabilidade muito... De fato, é uma responsabilidade muito grande, mas Deus ensina a gente, entendeu? Sim, Deus ensina. Você vai aprender com Deus, pode ter certeza. Você vai aprender no dia a dia. O dia a dia vai ensinando pra gente, né? Então tem coisa que você vai aprender é a Sim, prática sim. mesmo. Não tem como falar assim, você tá pronto. Realmente Sim, não tem como sim. tá pronto. Isso é as circunstâncias da vida, né? Você vai ser pronto. Mas estamos caminhando pra Mas isso, né? vocês tomaram uma decisão importante, né? Vocês conseguiram comprar um apartamento, né? E compramos um apartamento, né? Na verdade, sempre foi uma ideia, minha e dela. A gente queria... Na verdade, o nosso sonho mesmo é ter uma casa, né? Só que casa é muito caro aqui em Extrema e tal. Então a gente viu que o mais acessível era um apartamento, né? Então eu dei a ideia do apartamento e tal. Perguntei pra você, busquei conselhos, né? Do pessoal pra saber, né? Se era bom. Daí fui procurando lugares, né? E aí uma amiga nossa indicou, né? Um local, eu fui ver. E tava acessível, né, o preço. Eu falei, e aí, amor, vamos encarar? Você acha que dá pra gente conseguir? Ela falou, vamos, tô dentro, tô com você. E aí a gente tomou a decisão e compramos esse apartamento, né? Então o prazo é pra ficar pronto ano que vem. Mas estamos aí com essa responsa agora de pagando aí. E você viu a mão de Deus aí nessa aquisição? Vi a mão de Deus. Graças a Deus eu tive uma ajuda aí da minha avó, né? Beijão, vó, se você estiver assistindo. Tá, sua avó tá aí, sua avó tá na área. Ó, beijão pra você, a avó, né? Graças a Deus, vó, minha tia. São bênçãos na minha vida. Me ajudam muito, né? Na minha também. Me ajudam muito, assim. Minha avó, sempre que ela pode, ela tá ali ajudando. Minha tia, sempre quando pode, tá ali ajudando. Então teve sim a mão de Deus ali. Minha avó ajudou com uma parte ali e tal. E eu sei que eu também posso contar com eles sempre, como eles sabem que também pode contar comigo. Mas graças a Deus a gente vê mais uma bondade de Deus, né? Na minha vida, na nossa vida, né? Que realmente é ter essa ajuda, né? Ter essa ajuda. Então, Deus tem sido muito bom. Eu acho que é legal a gente falar o testemunho, Samuel, porque as pessoas saberem, né? Assim, como que desenrola as coisas na vida da gente, né? Porque você, ó, a sua avó foi abençoada. Uhum. E aí ela repartiu essa bênção com você. Exatamente. E teve a questão do carro. Sim, né? verdade. O carro que já foi assim uma facilidade que ela te deu. Ajudou. Né? Então, assim, você já começou a sua vida com um belo de um carro. Sim, né? sim, ajudou. Aí teve a questão da entrada do apartamento, sua avó foi lá deu os pulos dela lá, tudo e abençoou, né? Verdade. Aí agora fomos lá marcar o casamento, né? Ela foi lá e apareceu de novo. Sua avó deu uma força, eu também dei outra força. Aí agora o vestido de noiva. Sua tia foi já. Então, assim, vocês vão perceber que o Samuel vai ter um casamento muito lindo mesmo. Vai ser um negócio. Assim, a ambiência do lugar é muito legal. Eu nem sei como né? Disse, é só. Porque olhando assim, né? Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nenhum pra ter um casamento no nível que estamos planejando ter. Mas é Deus cuidando. E as coisas estão acontecendo. Exatamente. Então, assim, vale muito a pena você ser fiel a Deus, você honrar seus pais. Que eu creio que tudo isso faz parte da bênção, né? Sim. Essa bênção que tem sobre honrar os pais, entender os valores. Então é um mandamento com promessa, né? Esse é um mandamento com uma promessa. Tem uma promessa sobre esse quesito. Então eu só consigo ver a mão de Deus.
Eu tô dando esse testemunho porque é importante Sim. as pessoas saberem como que as coisas estão desenrolando, né? E que amanhã vai ver você casar Sim. em um casamento de alto nível, porque vai ser, eu tenho certeza. Amém. E vai entender, poxa, é realmente. Então que sirva de mais uma inspiração aí para as Amém. pessoas. Samuca, tem algumas perguntas aqui. Agora sim, pessoal, vocês que querem perguntar, eu vou abrir para perguntas, tá? Mas eu vou compartilhar as perguntas que já estão aqui no chat. E se você tiver alguma pergunta, pode fazer. O Samuel tá aqui para responder. Ó, o Charles, que sempre tá participando, forte, e ele sempre tem perguntas aqui. Ele perguntou assim: Samuel, qual é o maior desafio em ser filho do pastor da igreja e ser filho do Luciano? Bom, não tem, tipo assim, um desafio. Assim, eu acho que é porque eu me acostumei, mas. O Luciano tem o pastor da igreja, né? Mas, tipo, ambos ali se cumprimentam, tal, né? A mesma pessoa. Mas eu acho que o maior desafio, talvez, de ser o filho do Luciano é trazer orgulho pra ele, né? Tá cada vez mais ajudando, sendo um bom filho, né? E o pastor Luciano ali é sendo um bom membro, um bom também filho dele, né? Que não é a mesma pessoa, é o meu pastor, né? Então é a mesma coisa. O meu foco principal é dar orgulho, trazer alegria para minha família, né? Não dar motivo de vergonha nenhum. Então esse é o meu maior desafio. Não tem tipo algo tão grande assim. Acho que esse é o meu ponto principal. E ser filho do Luciano é muito embaçado? Mano, às vezes é embaçado sim, às vezes tem uns puxão de orelha ali e tal, mas como eu disse, é tudo pro nosso bem, né? Então, temos que ouvir. Ó, a Márcia Ferreira colocou assim: existe uma cobrança maior por ser filho de pastor? Acho que já respondeu, né? Já falei. Mas tem aquela cobrança. Tem né? indiretamente. Tá. Deixa eu ver aqui. O Charles fez uma nova pergunta. Seguir os passos do seu pai está em primeiro plano? E qual seria a segunda alternativa? Bom, é o primeiro plano. Na verdade, eu quero ser um pouquinho. Se eu chegar ao nível do meu pai um pouquinho só, já estou feliz já. Mas sim, não sei, né, se nessa igreja e tal, eu sei que eu estou no Eis-me aqui, então para onde ele me enviar tal, eu poder pastorear, eu poder estar ajudando, né, tá nesse ambiente, já vou estar muito feliz, né, então esse é o meu primeiro plano. O segundo plano é o primeiro plano, então é isso, mas brincadeiras à parte. Eu acredito que realmente o que Deus tem para mim é o primeiro plano, mas eu sei que, né, eu preciso trabalhar também muito para isso. Então eu estou cursando, né, educação física, né, então é uma área que eu pretendo me formar e logo depois ingressando na teologia, né. Mas eu tenho, né, eu quero um diploma pelo menos para ter alguma coisinha ali e tal, dar aula em escola. E a gente também tem uma empresa que agora, né, tá passando aí para mim, para Sara. E aí tá cuidando dela, né, continuar a crescer um pouco ela para ter uma renda, né. Então esse é o segundo plano aí, mas o principal 100% é ser pastor. Isso aí. Uma pergunta aqui da Letícia agora, tá? Da Letícia do Vitão. Uhum. Letícia também vai estar comigo aqui no podcast. Eu tô pra agendar com ela porque ela tem muito pra agregar aqui pra gente aqui. Diz assim, ó: Samuca, dê uma dica para os jovens que estão ansiosos para entrar em um relacionamento. Bom, a dica que eu posso dar é para vocês terem muita calma, muito cuidado. Como eu disse, observe bem a pessoa, sabe? Abre bem os olhos. Veja, não foque só na aparência, no físico da pessoa, né? Mas foque realmente para ver se ela é uma pessoa compromissada, é uma pessoa que ama a Deus. Veja como essa pessoa trata o pai e a mãe dela. Veja, né, se essa pessoa é uma pessoa que o histórico dessa pessoa, se é uma pessoa muito namoradeira, se o caráter daquela pessoa. Então, observe bem antes de você entrar no relacionamento, né? Observe bem antes de você começar a namorar. Olhe bem pra pessoa, abre bem os olhos. Eu acho que essas são umas dicas. O Josué fez uma pergunta aí pra você. Ixi, Josué, lá, velho. Se o pai nos deixasse hoje... Caramba. Qual princípio que ele passou pra você que você vai carregar pra vida toda? Ô, Josué, você tá profundo, hein, meu? Poético, hein, Josué, você tá profundo, hein, filho? Que isso? Pegou no chat GPT, né? O principal de todos, sem dúvidas, é amar a Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar, né?
E em segundo lugar, família, né? Apesar de quando eu tiver um ministério, nunca colocar o meu ministério acima da minha família. Minha família tá em segundo lugar e sempre priorizar a família, sempre cuidar da família. E o principal é amar a Deus acima de tudo. Então, esses dois valores. Legal, hein? Boa, o Josué. O José foi O José é meio embaçado. desenrolado, moleque, né? Pelo amor de Deus, viu, cara? Logo o José vai estar comigo aqui no podcast também, viu? Ele tá doido pra vir aqui. Oh. Tô esperando um pouquinho mais. Tô maturando, menino. Tô maturando ainda. Tô maturando. Tem mais alguma pergunta aí? Ó, quem tiver pode perguntar. O Samuel tá aqui à nossa disposição aqui pra responder. Eu tô querendo fazer uma série, né? Vai vir você, vai vir a Andriele, vai vir o Marcos. Legal. Vai vir a Bia, né? E vocês que tiveram essa experiência também de ir pra fora. pra GMS, fazer as missões e tal, tudo tão legal. São jovens, gente. Jovens que Deus está preparando aí pra grandes coisas aqui na nossa comunidade. Ô, Samuca, se você hoje fosse um pastor de uma igreja, hoje, no que você ia gastar, assim, bastante energia? Olha, difícil essa pergunta, nunca parei pra pensar. Mas é que depende muito do tamanho de uma estrutura de uma igreja. Mas se fosse uma igreja no começo, que eu gastaria muito tempo visita, o network com a pessoa, acho muito importante, né? Você fazer essa visita. E oração. Eu acho que o principal, foi uma das coisas também que eu absorvi muito lá no GMS, que é oração. Você com suas próprias forças não consegue, então é depender 100% de Deus e orar. Depender 100% dele, entregar as suas demandas e tá orando 100%, tá ali sempre que possível, tá orando, falando com ele para pedir essa graça, essa ajuda para ele te dar estratégias, tal, para até crescer. Você já, assim, olhando para os seus pais, assim, né? O que você mais acha que, assim, fere um pastor? Ixi, caramba. Então, o que mais fere um pastor, eu acho que é a traição, né? Tipo, que eu falo no quesito de ministério, né? Você vê uma pessoa que tá ali com seu pai e tal, carregando, né? Tipo, junta ali, fala que tá junto com a pessoa e do nada dá uma facada nas costas, né? Digamos assim. Então, acho que traição, assim, no ministério, né? Se duas caras assim no ministério, eu acho que é a pior dor, eu acho. Tipo, você tá ali, tá contando com a pessoa, você pensa que a pessoa tá com você, e quando você precisa, quando você pensa, né, que pode confiar na pessoa, ela vai lá e te dá uma facada nas costas. Então, é bem... Isso daí é o que machuca mais. Pelo menos é o que eu vi na minha casa, né? Isso aí. Ó, tem mais uma fala aqui interessante. A Roberta Sodré colocou: pai, gente, Samuel, meus filhos adoram a sua aula no Next. Manda uma dica de como ter uma aula marcante com as crianças. Não tem dica não, gente. Sinceramente, eu gosto muito de, né, trazer uma aula bem dinâmica, né, pra eles. Então, eu gosto de brincar, gosto de fazer teatro, gosto de trazer atividade dinâmica ali, de estar ajudando eles. Então, é mais isso, acho que é muito de cada um, né? Mas minha aula especificamente é bem dinâmica, eu gosto muito de trabalhar com teatro, gosto de pegar eles ali, mostrar e tal. É bem bacana, né? Eu acho que Você já passou por bastante ministério aqui na igreja? O que você já fez aí? Fala, vamos ver. Sabe que lá no McDonald's o pessoal fala, não sei se é assim ainda hoje, mas antigamente diz que os caras iam contratar um gerente pro McDonald's, por exemplo. Aí botava o cara em todos os setores. Primeiro, então ele ficava uma semana num setor, outra semana no outro, até para varrer, tudo. Porque era importante ele conhecer toda a estrutura para depois ele fazer a gestão daquilo. Legal. Então, por onde você já passou aqui na igreja? Bom, eu já... do Ministério Infantil, como eu disse, eu tô há muito tempo, eu acho que desde meus 14, 13 anos, mais ou menos, eu tô no Ministério Infantil, então já tô há muito tempo. Tô no Generation, culto de jovens, né, que tem dos pré-adolescentes e adolescentes, né, que tem ali. Então, tô bem envolvido lá também, na célula deles. Passo, né? Sou do Church também, né? Tô aí também sempre ajudando. Data Show, já passei pelo Data Show também. Já passei pelo louvor da igreja, já toquei contrabaixo. Aprendeu e tocou, né? Aprendi e toquei. Quem ensinou? Foi uma mescla, né? Começou com o Joninhas ensinando e depois foi o Ângelo, né? O Ângelo que ajudou a gente bastante, inclusive.
Acho que é isso, né? E sempre quando era criança ajudava ali no que E célula? Célula já quando eu tinha essa idade aí dos adolescentes, 13, 14 anos, já liderei uma célula já de adolescentes. Depois eu estava antes desse projeto do Generation, né? Mas eu estava juntamente com o André liderando a célula ali do Bela Vista. Eu acho que é isso. Acho que é mais essas duas, né? Eu já, no tempo que estava em Moçambique, fiquei um pouco na sala de Bragança também, ali ajudando, né? E quando eu era criança, né? Ajudava por envelope na cadeira e tal. Mas é mais, eu acho que isso daí, né? Que eu lembro. Entendeu? Você tem uma noção do macro, assim, né? De como funciona cada coisa na igreja, né? Já fez até um podcast? Já fiz um podcast aí, tem uma noçãozinha básica de algumas coisinhas. Aí. Isso, muito bom, muito bom. Samuel, no tempo que você esteve em missão, o que mais te impactou no tempo que esteve lá praticando o ID? Ixi. Muita coisa me impactou, de verdade. Mas a minha principal, eu acho que... Principalmente eu acho que a Bianca vai entender, porque ela foi pro mesmo lugar que eu, lá em Santarém. Em Fortaleza, foi lá mais na escola, né? Missionária e tal. Então, quando eu fui pra Santarém fazer as missões mesmo, algo que me impactou muito é a simplicidade do povo, né? O que o povo tem lá. E, assim, eles não reclamam, eles estão felizes com o que eles têm, sabe? Na coisa mais simples, às vezes eles só tem um arroz e o peixinho que pra gente é pouca coisa, mas é aquilo ali, farinha, peixe, todo dia, café da manhã, almoço e janta, eles estão felizes, estão louvando a Deus. É um povo muito simples, sabe? Muito alegre. Eu lembro que quando eu fui pregar lá pra eles, né, muita gente, eles realmente eles se entregam em adoração, tal, eles louvam a Deus. E é um povo muito simples, né? Em tudo que eles fazem, eles sempre pensam em servir. Eles sempre querem o melhor pra você. Eles não ligam pra eles, mas eles querem o melhor pra você. Então, se possível, eles dão a rede que eles dormem pra você. Eles fazem a melhor comida, eles pescam lá pra você. E se você quiser, você pega todo o peixe, eles ficam sem nada, só pra te ouvir ministrar. Eles são muito sedentos pelo evangelho, sabe? Então, foi o que mais me impactou, sabe? O anseio deles, é a comunidade ribeirinha, né? Isso, a comunidade de ribeirinhas lá em Santarém. Nossa, isso pra mim foi um dos mais impactantes. Muito bom, Samuca, muito bom. Bom, gente, nós estamos caminhando pro final já, né? Vai dar 9 horas já. Mas foi um bate-papo legal, né? O Samuel daqui a pouco volta de novo pro podcast, mas agora casado, né? Pra gente depois dar uma sabatinada nele, como é que tá os primeiros meses aí de casamento, né? Boa. E a Sara vai vir também pra falar. Apesar dela falar pouco. Fala pouco, né? Mas vai falar. Né? A Sara fala pouco, mas vai falar também, em nome de Jesus. E é isso, cara. Foi legal, foi bom bater esse papo com você. A gente tem muito a aprender ainda, né? Muito a aprender, muito crescer. Você tem um futuro brilhante pela frente, não só você, como muitos jovens aqui da igreja. Sim. Né? E você não vai ser colocado como pastor por algum privilégio, né? Se você tem essa chamada, então que o próprio Deus trate de ferramentar você para isso, entendeu? Amém. Né? Amém. Eu acho que é assim que tem que ser. O ministério não é um cabide de emprego, uma promoção, não. Na verdade é uma chamada, né? Quem tem chamada de Deus vai para cima no nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós não vamos ter sorteio de nada hoje, hein? Hoje tá pobre aqui o podcast. Não tem sorteio de nada hoje. Tem zero sorteio. Então, mas na semana que vem a gente vai ter sorteio, tá? Então é só pra não acostumar a audiência, só sorteio toda hora, só quer ganhar presentinho toda hora, chega. Né? Entendeu? Isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta e a gente encerra por aqui o podcast. Então é isso. Samuca, então você vai deixar aquele recado final que a gente sempre faz. Vai olhar para aquela câmera, que é a sua câmera, e você vai deixar um recado do coração, né? Para essas pessoas que vão ouvir o podcast daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ou até, se Jesus não voltar aí, né? Vai ficar para muito tempo aí na internet. Amém. Bom, a minha mensagem principal acho que é para as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, jovens.
Eu peço que realmente honrem o pai e a mãe de vocês, sabe? Cuide do pai e da mãe de vocês. Eu sei que às vezes é chato, vai ter um puxão de orelha, vai pegar no pé, vai, né, às vezes parece que o que eles estão falando não tem sentido nenhum. Mas eu sei, né? Eu sou uma prova viva disso, que você só vai sair ganhando se você honrar, obedecer de todo o coração. E ame a Deus acima de tudo, sabe? Desde jovem, entregue, sabe? Se entregue totalmente a Deus, entregue sua juventude a Deus, sabe? Gaste tempo com Deus, porque Ele vai te honrar, Ele vai cuidar de você. Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria passar, principal. Isso aí. Gente, foi muito bom. Novamente falando, você já fez sua inscrição para a conferência? Tô esperando receber do patrão. Patrão, vamos pagar. Hoje é dia de pagamento, hein, patrão? Então, eu também tô esperando receber. Não, mas tá bom. E qual que é a sua expectativa para essa conferência aí? Tô muito ansioso, hein, pra essa conferência agora, essa conferência internacional. De vir o pastor João de Moçambique, a gente ouvir a realidade lá, aprender. Pastor Guto lá de Portugal, né, ver também a realidade de lá. Pastor Reinaldo, pastor Thiago em Cambuí. Então eu tô bem ansioso e tô sedento por que vai vir aí. Isso aí. Então, se você não fez sua inscrição ainda, corre lá e vamos bater aí essas inscrições aí que a gente precisa fechar tudo aí para ser uma benção essa conferência, tá? Então conto com todos vocês, ninguém vai ficar de fora. Conferência Templo Vivo vem aí. Gente, um beijo no coração de vocês, obrigado pela paciência de vocês, a audiência aí que tava maravilhosa, o pessoal gosta do podcast, já pegou, né? Uma coisa que pegou aqui na igreja, eu tava no podcast. Aí sim. Né? E tem muita gente ainda para sentar nessa cadeira aqui e falar um pouquinho da sua história. Deus te abençoe, até o nosso próximo episódio, querendo Deus. Um beijo no teu coração e até o próximo podcast. Deus te abençoe.